Mas assim como as Escrituras anunciou o período da noite que veio sobre o mundo, onde as heresias prevaleceram por meio de Satanás e seus demônios, assim também as Escrituras anunciou o retorno do sol da justiça, que é Cristo. Veja que a restauração do ensino de Cristo vem depois da noite. A noite é o período em que o verdadeiro entendimento das Escrituras não está presente. E por isso é um período onde ninguém pôde trabalhar, isto é, pregar o entendimento correto das Escrituras. Mas os profetas anunciam a restauração do ensino de Cristo. E hoje o ensino de Cristo está sendo restaurado por poucas pessoas, pois o retorno do libertador Jesus está próximo. Repare que diante de nós está Jezabel, que é a religião católica, e Acabe, que é a reforma evangélica, as quais têm comidas sacrificadas a ídolos, isto é, doutrinas de demônios. E assim como Josafá, homem de Deus, fez aliança com Acabe, e isso quase lhe custou a vida em batalha, como diz no livro de 2 Crônicas, no capítulo 18 e 19, pois Josafá havia feito aliança com o homem mau e transgressor da lei de Deus. Muitos de nós cristãos fizemos aliança com Acabe, que é a reforma evangélica. A história mostra que Josafá havia feito aliança com Acabe. Eles dois foram para uma guerra que não deveriam ir, conforme disse o profeta de Deus. E nessa batalha, Acabe morreu enquanto Josafá saiu vivo. E após Josafá ter chegado vivo em casa, por causa da misericórdia de Deus, ele foi repreendido pelo fato dele, Josafá, ter se aliado com o homem perverso que é Acabe. E Josafá ouviu a voz do Senhor. E após isso, houve inimigos que se levantaram contra Josafá e o povo. Josafá havia dito para o povo crer em Deus e nas palavras dos profetas para prosperarem. E após isso, Deus lhes deu a vitória contra os seus adversários, ao som de harpa, trombetas e louvor. E nisso Deus já está nos mostrando que se nós seguirmos os passos de Acabe, nós iremos morrer em batalha. Mas se seguirmos os passos corretos de Josafá, crendo nas palavras dos profetas, iremos avançar no caminho de Deus para a vitória, em meio ao som de louvor a Deus e harpas. E por isso devemos nos afastar tanto de Jezabel, que é a religião católica, como de Acabe, que é a religião evangélica, crendo nós nas palavras dos profetas, as quais reprovam estas religiões. E dito tudo isso, o chamado de Deus para o seu povo, que está dentro das religiões do mundo, é esse: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, visto que as religiões do mundo, irmãos, são pertencentes à Babilônia, que seduz os que habitam na terra, para que estes venham a fazer o que é mal aos olhos de Deus. Esse chamado que Deus faz para o seu povo sair das religiões se fará presente no tempo do fim, na boca das duas testemunhas, mas também esse chamado se faz presente no tempo de hoje. E diante disso tudo, devemos ser como Elias, conforme Tiago falou, o qual reprovou Jezabel e Acabe, porque estes dois fizeram o que era mal aos olhos do Todo-Poderoso, pois o Senhor prometeu que iria enviar Elias para converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Isso quer dizer que o Elias que virá não é a própria pessoa do profeta Elias, mas são pessoas sábias como Elias e estarão no poder e no espírito de Elias, porque estar no poder e no espírito de Elias é entender o seguinte, meus irmãos: o espírito de Deus que estava sobre Elias estará agindo no povo no tempo do fim. E eles fazem com que o coração dos filhos, que é a igreja, esteja de acordo com o coração dos pais, que são os apóstolos. E estando estes de acordo, a igreja estará de acordo com o pleno conhecimento da verdade. E assim prosperaremos nas palavras dos profetas. E isso é a restauração das palavras de Deus no seu povo, mostrando que a noite anteriormente anunciada por Cristo já está acabando, porque a luz da palavra de Deus está sendo restaurada entre os seus servos, conforme falou Salomão em Provérbios, onde ele diz: o caminho dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Veja que o caminho, que é Cristo, está brilhando mais e mais, e isso nos mostra que o brilho do ensino de Cristo já está sendo restaurado. E a noite já vai acabando, porque Cristo é a nossa luz. E esta noite acabará definitivamente com o retorno do Rei Jesus em glória, porque ele é o sol da justiça, conforme diz em Malaquias, visto que Jesus é o nosso dia perfeito.
O Senhor, por meio de Zacarias, diz que o povo no tempo do fim será despertado como um homem despertado do seu sono. E eles estarão diante das duas testemunhas, que é uma parte de judeus e gentios que são sábios na fé em Jesus Cristo. E estes irão alimentar com a boa doutrina a igreja fiel, e os sinais serão restaurados, e a verdadeira doutrina, por completo, será conhecida no meio do povo, porque Daniel diz que os sábios entre o povo ensinarão a muitos. O povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo, e estes reprovarão os enganos e as obras malignas da grande Babilônia, que é a cidade das nações, as religiões e as revoluções industriais. O testemunho de Cristo será conhecido nas nações debaixo dos céus, de modo que dentre as nações muitos irão seguir a sabedoria de Deus, que será manifestada pelas testemunhas. E estes, conforme disse Salomão, irão dizer para o povo de Deus o seguinte: Para onde foi o teu amado, ó mais formosa entre as mulheres? Que rumo tomou o teu amado? E o buscaremos contigo. Veja que Salomão está nos dizendo que várias pessoas das nações irão seguir a sabedoria de Deus e irão fazer essas perguntas para a igreja, enquanto outros, dentre as nações, irão perseguir e matar o povo de Deus. Aqueles que ouvirem a sabedoria de Deus irão juntamente com o povo de Deus para o deserto, que fica desde o Eufrates até o ribeiro do Egito, conforme diz Isaías. Desde o Eufrates até o ribeiro do Egito estarão os escolhidos de Deus. Embora Isaías fale a respeito da localização do povo de Deus, as nações também estarão neste deserto. A palavra afirma que as testemunhas do Senhor irão ser perseguidas e mortas em Jerusalém, enquanto outras testemunhas estarão com uma parte da igreja e nações no deserto. E estas testemunhas, as quais estarão no deserto com o povo de Deus, são as asas do grande rei Jesus, as quais conduzem o povo para o deserto, conforme diz Isaías. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças e sobem com asas como águias. Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Veja que os que esperam no Senhor é o povo de Deus, enquanto as asas da águia representa a sabedoria das testemunhas, a qual conduz o povo para o lugar seguro, longe da vista da serpente, que é o sistema tecnológico de câmeras do Anticristo, cujo trono está localizado na Turquia. A profecia mostra que o Anticristo irá tentar perseguir e matar o povo de Deus, que irá para o deserto, mas conforme falou o apóstolo João, a terra irá tragar o exército inimigo, de modo que não alcançarão aqueles que estarão no deserto. E no fim, conforme disse o profeta Baruque e os profetas, ao som da última trombeta, o Messias Jesus voltará como um clarão de um raio, o qual irá ressuscitar os mortos e arrebatar os fiéis vivos, juntamente com os ressuscitados. Eles serão levados aos ares através dos anjos de Deus, e nos ares se formará a dança de dois exércitos, isto é, o encontro dos anjos de Deus com o povo do Senhor, conforme disse Salomão no livro de Cantares. Ao som dos tambores e da harpa da libertação, trazendo o fim completo do período da noite, anunciado anteriormente por ele mesmo, Jesus, porque ele é o sol da justiça, o qual traz o fim do engano das religiões e revela o fim da fé dos seus servos, que é a salvação da nossa alma, porque ele, Jesus, é a nossa libertação. E ele irá para a terra de Jerusalém, porque os exércitos inimigos do anticristo tomará metade da cidade de Jerusalém e muitos de seus moradores irão sofrer, conforme diz Zacarias de capítulo 14, porque Israel em sua maioria negou o Messias Salvador durante 2000 anos, porquanto confiaram no engano de homens desviados da verdade. Porém, haverá um restante de Israel, o qual será preservado pelo poder de Deus, e conforme diz o profeta, eles terão a força do Senhor Deus, por causa que antes da volta de Cristo, esse restante irá crer em Cristo. E então Cristo, por ocasião da sua volta, trará a queda do reino do anticristo e dos seus exércitos, em razão de que o Espírito de Cristo falou por meio de Zacarias a respeito de sua volta, dizendo: Eis aí agitarei a mão contra eles, e eles virão a ser presa daqueles que o serviram. Assim vocês saberão que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou. Veja que Israel saberá que, quando o Senhor Jesus voltar, é Deus quem enviou ele. E também saberá que Cristo, na sua primeira vinda, já havia vindo ao mundo para morrer pelos homens. Ou seja, eles saberão a respeito das duas vindas de Jesus Cristo. E Isaías disse que cada pancada castigadora com a vara que o Senhor der no reino do anticristo
será o som de tambores e harpas, e combaterá vibrando golpes contra eles. E então o restante dos judeus alcançarão livramento, e o Espírito de Deus será derramado neles, e olharão para Cristo, a quem antes Jerusalém negou, e prantearão amargamente por Jesus, como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele amargamente, como chora pelo primogênito. As nações do mundo serão julgadas pelo Senhor Jesus Cristo, porquanto ele se assentará no seu trono ardendo em chamas de fogo, e os seus 12 apóstolos se assentarão em tronos, conforme diz Daniel, e assim o anticristo e as nações serão julgadas por Jesus. O anticristo e os seus seguidores serão lançados no lago de fogo, na terra de Edom, conforme diz em Isaías, onde o profeta vai dizer: os ribeiros de Edom se transformarão em piche e o seu pó em enxofre. A sua terra se tornará em piche ardente, quando Cristo voltar para exercer vingança contra os seus inimigos. E o diabo, meus irmãos, o qual enganou as nações, será acorrentado e lançado no abismo profundo, juntamente com os seus anjos caídos. E assim, durante 1000 anos de reinado de Cristo, não haverá o engano de Satanás, conforme o Senhor falou por meio de Zacarias, dizendo: acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eliminarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória. E também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. Naquele dia se sentirão envergonhados os profetas, cada um da sua visão, quando profetiza. Nem mais se vestirão de manto de pelos para enganarem. No reino de Cristo, a justiça será feita na terra. O mundo será restaurado, porque Cristo, ao toque da última trombeta, será declarado Rei das nações no mundo inteiro, visto que os reinos do mundo, ao toque da última trombeta, se tornarão do Senhor Deus, do Senhor Jesus e do seu povo santo. E a criação participará da liberdade dos filhos de Deus, porque a criação hoje se encontra na corrupção, visto que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, por causa do diabo, que sujeitou ela a essa condição. Mas quando Cristo voltar, a criação será liberta do cativeiro de Satanás. Aqueles que dentre as nações que estavam no deserto do tempo do fim e foram achados aprovados serão súditos do governo de Cristo e do seu povo. E no reinado de Cristo não haverá engano das religiões. A terra será restaurada e produzirá o seu fruto em abundância, conforme falou o profeta Baruque, onde ele afirma dizendo: então a terra produzirá os seus frutos 100 vezes. No tronco da videira haverá 1000 ramos. Um ramo carregará 1000 racimos, e um racimo 1000 bagos, e um bago dará 40 litros de vinho. Os que sofrerem fome comerão regiamente, e a cada dia lhes estão reservadas novas maravilhas. E ainda Baruque vai dizer o seguinte: do alto cairá de novo grande quantidade de maná, dele comerão eles naqueles dias, por haverem participado do final dos tempos. Portanto, Satanás, no período que se chama noite, seduziu e revelou a atualização dos seus enganos malignos para enganar os homens e o povo de Deus. Ele escureceu os propósitos de Deus neste período. Levantou homens desviados da verdade para enganar os filhos dos homens debaixo do céu, tanto em Jerusalém como nas nações. Veja que o povo de Deus entrou no sono, isto é, não estão atentos aos tempos, e deixaram Satanás prevalecer, e o inimigo agiu, porque não seguiram o exemplo do apóstolo Paulo, onde ele diz que é para não ignorarmos os propósitos de Satanás. E assim Satanás alcançou vantagem sobre nós. E o que fez? Teve avanço para o império das trevas. E assim o engano avança no mundo atual, não somente por meio dessas religiões, mas pelas religiões no mundo inteiro. Contudo, os profetas anunciam a restauração do ensino de Cristo por meio do Espírito de Deus que está nos seus sábios, e assim a mentira será lançada por terra. Os enganos das religiões serão derrubados diante da palavra do Rei Eterno. O povo irá aprender a palavra e conhecerá o seu Deus. E os sinais se manifestarão em maior proporção em nosso meio, porque a fé em Cristo supera a tudo. Ela supera a dor, as tribulações, o perigo, a angústia, a nudez, a fome, a espada e qualquer criatura que deseja nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A fé em Cristo supera todo engano da criatura, conhecida por Satanás, pois esta é a fé que vence o mundo,
a fé no Senhor Jesus Cristo, a qual chegará ao seu final no retorno de Cristo em glória, porque o fim da nossa fé é a revelação em glória da salvação eterna de Deus. E a salvação eterna é Cristo Jesus, nosso Senhor, o Rei da glória.